Olá, pessoal! Esse é o terceiro vídeo do nosso ponto 1, Formas Alternativas de Soluções de Conflitos da disciplina de Arbitragem e Mediação do curso de Relações Internacionais. Bem, pessoal, entre os meios extrajudiciais de solução de conflitos, implementam formas de promover a dissolução de entraves de forma límpida e veloz. Basicamente, tem 4 tipos de meios extrajudiciais de solução de conflitos: a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Primeiramente, a negociação. Entre todos os sistemas alternativos, é o único que não contém em sua essencialidade o uso de um terceiro, ou seja, só as partes conversam entre si e resolvem o problema. Distante das partes litigantes, como o ente corroborador, com a justiça e a finalização da lide. Nesse caso, na negociação, as partes resolvem o conflito entre elas. Na negociação, os conflitantes se encontram diretamente e, de acordo com as suas próprias estratégias e estilos, procuram resolver uma disputa ou planejar uma transação mediante discussões que incluem argumentação e arrazoamento. Razoamento é a produção de dados lógicos e jurídicos. A negociação, ela trata-se de um procedimento ágil em que as partes buscam chegar a um acordo que possa ser interessante a ambas, sendo primordial a contribuição de cada litigante, possivelmente com concessões, até que seja encaminhada, uma composição. Como não existe a mediação de um terceiro no enlace, é necessário que haja o comprometimento das partes com o objetivo de finalizar a disputa. Além do comprometimento das partes, as partes devem estar abertas para poder conversar uma com a outra, né? Por sua vez, a conciliação, que é mais uma das modalidades, né, de formas extrajudiciais de solução de conflito, passa a oferecer a participação de um terceiro, que atua de forma mais decisiva para tentar resolver o conflito. Na verdade, os personagens principais do embate, ou seja, os próprios litigantes, determinam que o conciliador deverá promover a orientação das partes e do próprio conflito para que haja o ajuste, né? Então, esse conciliador ele atua de forma mais assertiva para a resolução do conflito. Para César Fiuza, a conciliação é o processo pelo qual o conciliador tenta fazer com que as partes evitem ou desistam da jurisdição, encontrando o denominador comum. O conciliador, geralmente, ele tem uma atuação dentro do próprio Poder Judiciário, tá? Ele procura resolver o problema entre as partes. Por exemplo, as partes entram com processo. O conciliador, ele vai tentar resolver a questão e aí o juiz, ele homologa aquilo que foi ajustado através da conciliação. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, que é o órgão que comanda o Poder Judiciário, né, define a conciliação como um meio alternativo de resolução de conflito em que as partes confiam à terceira pessoa, neutra, o conciliador, né, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade que atua de forma voluntária e após treinamento específico, como facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das relações. Então, esse terceiro atua para conciliar as partes, ele recebe formação para isso, né? A mediação, ela muito se assemelha à conciliação. É bastante parecida. A gente vai ver aqui a diferença, né? Com efeito, sobretudo no primeiro olhar, pode suscitar a impressão de que as diferenças entre ambos os institutos são extremamente sensíveis. Na prática, a principal diferença é o poder de atuação do terceiro, que atua para tentar auxiliar na melhor resolução do conflito. Mediação, por sua vez, é um mecanismo de solução extrajudicial pelo qual o terceiro age procurando ajudar as partes no desfecho mais satisfatório do conflito, porém com a principal atribuição de criar, né, um canal de comunicação e de aproximação entre as partes mais latente e vivo, no caso o canal vivo, né? Maria de Nazaré Serpa, por sua vez, define a mediação como um processo informal, voluntário, em que o terceiro interventor neutro, não diria neutro, mas imparcial. Depois a gente vai falar melhor a diferença entre uma coisa e outra. Assiste os disputantes na resolução de suas questões. O papel do interventor é ajudar na comunicação através da neutralização das emoções, formação de opções e negociação de acordos.
Como agente fora do contexto conflituoso, funciona como catalisador de disputas ao conduzir as partes às suas soluções, sem propriamente interferência na substância dessa. O mediador, gente, ele tem uma atuação psicológica muito grande, ajudando e dando sugestões de como as partes vão resolver o conflito. Na prática, diferentemente da conciliação, a mediação se preocupa com a maior aproximação dos envolvidos, mas com o mediador tendo uma participação menos incisiva na resolução do conflito. Ou seja, o conciliador ele tenta impor mais uma decisão, até porque geralmente o conciliador atua na esfera do judiciário, enquanto que o mediador, por sua vez, ele vai tentar resolver o problema pessoal das partes para que elas voltem a ficar bem. Então, o mediador ele tem uma atuação mais psicológica e ele não procura impor tanto a decisão. Prosseguindo assim. Por sua vez, a arbitragem representa o instituto integrante dos meios extrajudiciais de solução de controvérsias mais representativo e lendário. A arbitragem é um dispositivo alternativo ao sistema jurídico convencional formal, em que um terceiro, capacitado tecnicamente, é eleito pelas partes com o intuito de mediar e dirimir o conflito, estabelecendo aquilo que é o mais justo para o caso em apreço. O mediador ele é muito parecido com o juiz do Estado, ele dá uma decisão, tipo assim, pronto e acabou, e morreu Maria Preá. Exemplos de novos meios extrajudiciais de solução de conflitos, a maioria provém da normativa anglo-saxônica, né? Rent adjudice, baseball arbitration, high law arbitration, dispute resolution board, consensual building. Me perdoem a pronúncia que hoje está difícil. Vou explicar um pouquinho cada um deles, né? O rent adjudice é visto como meio termo entre a arbitragem e a via judicial ordinária, principalmente em relação à formalidade. Aqui, os litigantes apresentam a demanda a um juiz de um tribunal privado, mas com todo o aparelhamento do processo judicial. Os magistrados são normalmente juízes aposentados. Não existe no Brasil isso, viu? O baseball arbitration é conhecido nos Estados Unidos da América como a ramificação da arbitragem. Pelo sistema, as partes apresentam ao árbitro uma oferta e depois de uma audiência final, o árbitro seleciona uma delas sem alteração. Portanto, a definição do árbitro fica condicionada ao lançado pelos litigantes. O baseball arbitration recebeu essa nomenclatura por conta de sua utilização em contratos esportivos nos Estados Unidos, principalmente que tinham como atores os atletas de beisebol. Então, por isso é que tem esse nome, né? Pessoal, aqui a gente para o vídeo da terceira parte. Em seguida, a gente vai fazer o vídeo da quarta e última parte do ponto 1 da nossa disciplina. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.